Olá, meu nome é Renata Filardi, eu sou médica gastroenterologista e eu vou falar um pouco hoje sobre a síndrome do intestino irritável, que é uma doença, de certa forma, comum na nossa rotina ambulatorial, que acomete em torno de 3 até 20% da população. No geral, a síndrome do intestino irritável, ela acomete mais mulheres do que homens e geralmente numa faixa etária mais jovem, dos seus 45 anos abaixo. Porém, não é uma doença exclusiva dessa faixa etária, ela pode acometer também pacientes com mais dos seus 45 anos, embora não seja o mais comum. A síndrome do intestino irritável, ela é caracterizada por uma dor abdominal, geralmente difusa e não localizada, e geralmente persistente, caracterizada ainda não só pela dor, mas também de uma dor que é associada à alteração de hábito intestinal, mais frequentemente diarreia ou até mesmo constipação. A síndrome do intestino irritável é uma doença totalmente benigna, mas que gera muitas confusões, medos e receios por parte dos pacientes por acreditarem que possam estar sofrendo de uma doença de caráter maligno ou uma doença que não descoberta, porque os exames laboratoriais ou de imagens na síndrome do intestino irritável são totalmente normais. A síndrome do intestino irritável, além de ser benigna, é uma doença caracterizada como uma doença funcional, ou seja, todos os exames laboratoriais ou de imagens solicitados não vão mostrar nenhuma alteração, diferente de outras alterações orgânicas específicas e que servem como diagnóstico diferencial da síndrome do intestino irritável, onde aí sim exames específicos vão vir alterados. Exemplos de diagnósticos diferenciais importantes a serem considerados, como parasitose intestinal, intolerâncias alimentares como a doença celíaca, alterações como doença inflamatória intestinal e neoplasia. Esses diagnósticos diferenciais em exames laboratoriais mínimos ou de imagem vão mostrar alterações que vão descartar uma potencial síndrome do intestino irritável. Antes, essa síndrome era caracterizada como um diagnóstico puro de exclusão, ou seja, se pediam inúmeros exames para descartar outras doenças orgânicas e aí firmar o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Atualmente nós lançamos mão sim de exames adicionais, mas exames laboratoriais que sejam completos e que excluam esses diagnósticos diferenciais que nós falamos aqui. A síndrome do intestino irritável é uma doença funcional que tem tratamento, que não tem cura, mas um tratamento que controla a doença e que é baseado, primeiro, na relação médico-paciente. O médico tirando todas as dúvidas, tirando todas as preocupações e reforçando ao paciente que essa doença é uma doença benigna, que não tem potencial para evoluir para doenças malignas e que tem controle. Controle no segundo momento, com quesitos, com dietas e com mudanças de hábitos alimentares. A gente sabe que a síndrome do intestino irritável não é causada pelo estresse, mas o estresse e a ansiedade são fontes importantes de agravo na sensibilidade dos sintomas do paciente. Além do estresse e ansiedade que devem ser abordados, contextos como atividades físicas devem ser reforçados para diminuir sensibilidades e desconfortos expressos pelo paciente e, além disso, reorientações dietéticas. Alguns alimentos fazem parte dos sabidos grupos vilões de piora de sintomas da síndrome do intestino irritável. Exemplos: o sorbitol presente em adoçantes, alguns açúcares que nós chamamos de frutose presente em alguns alimentos, algumas oleaginosas como feijão, como lentilhas, e por aí seguem um grupo variado de contextos ou de elementos de grupos alimentares que são considerados como vilões e que hoje recebem até um termo em inglês chamado FODMAPs. E que, quando abordados e orientados devidamente a esse paciente, há uma chance de grande melhora
né, da sua sensibilidade, das suas queixas, dos seus sintomas. E por último, como terceiro tripé, né, da terapia, o primeiro, relação médico-paciente, o segundo, mudança de hábitos de vida e alimentares. O terceiro importante tripé do tratamento é o tratamento medicamentoso, onde nós temos uma gama de medicações muito específicas que servem tanto para diminuir dor abdominal, ou seja, sensibilidade visceral expressa pela doença, e grupos de medicamentos voltados para queixas de constipação ou especificamente para diarreia. Algumas delas já presentes de forma muito difusa e já usadas, né, há muitos anos no contexto e no arsenal terapêutico brasileiro. O que fica como mensagem é que a síndrome do intestino irritável ela deve ser pensada porque é uma doença frequente no nosso consultório, mas também deve ser encarada, de certa forma, como um aviso e até uma forma de despreocupar o paciente através de uma boa relação médico-paciente, que se trata de uma doença completamente benigna, que não tem potencial para evolução maligna, mas que deve ser tratada de uma forma multidisciplinar para melhora de sintomas.